Olá, muito boa noite para você. Homem é preso em flagrante após agredir vítima de tentativa de roubo em Patos de Minas. Em apenas 3 dias, 9 pessoas morreram em acidentes de trânsito na região, e a gente também vai mostrar. Pai e filha são resgatados sem ferimentos após capotamento de veículo em Patos de Minas. Lewandowski diz em carta que deixa o Ministério da Justiça por razões pessoal e familiar. Lideranças políticas participam de posse das novas diretorias da Amapar e do Cispar. A gente fala sobre os duelos do Campeonato Mineiro que começa neste fim de semana. A movimentação no tradicional encontro de carros de boi em Mojolinho de Minas. IPCA terminou 2025 dentro da meta do governo. As despesas do início de ano e os planejamentos para controlar gastos. A gente volta a falar sobre vazamento de esgoto no bairro Aurélio Cacheta. E morador pede providências para afundamento de asfalto após ligação de esgoto no bairro Várzea. Destaques do NTV News que está começando agora. Na manhã de hoje, um veículo capotou diversas vezes nas proximidades do Trevo da Pipoca, em Patos de Minas. Por sorte, os ocupantes do veículo nada sofreram. Em uma semana em que Patos de Minas e região registrou diversos acidentes fatais, na manhã dessa sexta-feira, aqui no sentido Patos de Minas a Lagoa Formosa, bem a essa curva que a gente pode observar, né, que dá sentido ali ao trevo do aeroporto de Patos de Minas, um acidente aconteceu. E um milagre também aconteceu nesse acidente, já que pelas imagens um carro capotou cerca de 5 vezes após ali aquela curva que dá acesso e vai, né, sentido ao trevo do aeroporto. O motorista do carro considerou um milagre que aconteceu com ele, já que, segundo ele, ao descer aqui, ele foi observar a sua filha, que estava no banco de trás, momento em que, quando ele voltou os olhos atentos para a rodovia, já percebeu o carro saindo da pista e caindo no barranco. Ainda segundo o motorista, o carro teria capotado por 5 vezes, e mesmo diante de tudo isso, o carro com bastante danificado referente ao acidente, tanto o motorista quanto a sua filha saíram ilesos do grave desse acidente. Apenas algumas escoriações, sequer inclusive recusaram o atendimento médico, não foi necessário que o SAMU viesse até o local. Segundo ele, depois iria passar em um médico particular, mesmo em um hospital particular aqui em Patos, apenas por desencargo de consciência. Mas devido à situação, né, a circunstância do acidente, o veículo que capotou por cerca de 5 vezes, a forma como o veículo ficou destruído, ele e sua filha saíram ilesos desse acidente. Acidente que aconteceu nessa descida aqui dessa curva que dá acesso, né, que vai ali sentido ao trevo do aeroporto. O motorista então seguia até a Lagoa Formosa, segundo ele o destino era a Lagoa Formosa, quando foi observar a sua filha no banco de trás, perdeu o controle do carro, capotou por 5 vezes, mas tanto ele quanto a menina saíram ilesos desse acidente. Agora um dado triste. Em apenas 3 dias, pelo menos 9 pessoas morreram em acidentes ocorridos na BR-365 em nossa região. Na última terça-feira, um acidente com ônibus que retornava da Bahia para Uberlândia matou 6 pessoas e dezenas ficaram feridas nas proximidades da comunidade do Café Patense. No mesmo dia, o motorista de um carro de passeio morreu no trevo da Serrinha após um caminhão apresentar falha mecânica e invadir a contramão da rodovia. Na quarta-feira, o condutor de uma van faleceu depois de capotamento em um local próximo ao trecho onde aconteceu o acidente com o ônibus. E nesta quinta-feira, mais um óbito foi registrado. O violento acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã no quilômetro 318 da BR-365, nas proximidades do acesso a São Gonçalo do Abaeté, onde o Space Fox e o Gol bateram de frente. Cada veículo transportava 5 passageiros e pelo menos 8 pessoas ficaram feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e PRF participaram dos resgates e controle do tráfego no trecho. Raíssa Beatriz do Nascimento Xavier, de 27 anos, natural de Souza, na Paraíba, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Patos de Minas, mas faleceu durante o atendimento médico. Ela é a 9ª vítima em menos de uma semana que perdeu a vida durante acidente de trânsito em nossa região, na BR-365.
um saldo bastante negativo, né, para a nossa região nesses 9 primeiros dias aí de janeiro deste ano de 2026. Saldo negativo, que aí a gente falou de vítimas fatais, né, de pessoas que faleceram. Nós tivemos aí dezenas de feridos, só nesse acidente aí da terça-feira, né, tivemos aí dezenas de feridos. Além disso, uma quantidade absurda de acidentes aconteceram neste início de 2026, nesta primeira semana, nesses primeiros 9 dias deste ano, com a quantidade impressionante de acidentes, como hoje, por exemplo. Tivemos acidente aí, esse que a gente mostrou que o pai e a filha saíram ainda bem ilesos, mas agora no final da tarde teve acidente na BR-365 novamente, ali próximo a Ponte dos Vieiras. Enfim, a gente espera que os próximos dias sejam mais tranquilos, né? Que a gente não tenha tantos acidentes assim. Até porque a 365 é uma BR que já passou da hora de ter aí ampliação, isso tem sido falado ao longo de muitos anos. Não só por isso, mas também com relação ou em relação às chuvas que caem na região mais fortes, e as pessoas acabam não tendo a prudência, né, de se atentarem a essa questão, e outras nem conhecem a região, vão passando por aqui e os acidentes vão acontecendo. E a gente tenha outros dias aí mais tranquilos, porque esses primeiros 9 dias dessa semana aí, né, início de ano aí, realmente muitos acidentes, uma quantidade absurda e uma quantidade imensa aí de pessoas que perderam a vida. Um homem foi preso na tarde de hoje por tentativa de roubo seguida de agressão. Isso aconteceu nas proximidades do galpão do produtor rural. Polícia Militar estava passando ali na rua Ceará, atrás do galpão do produtor, quando as pessoas começaram a gritar. A polícia que tinha uma pessoa furtando e roubando outras pessoas que estavam transitando ali, Sargento Fábio. Exatamente. A gente está fazendo patrulhamento ali no entorno do galpão do produtor e fomos acionados pelas pessoas que estavam lá, uma vítima de uma tentativa de roubo. O cidadão tinha tentado tomar a bolsa dela e ela segurou e gritou pelo marido, que se aproximou e o autor largou ela. E enquanto a gente conversava com essa vítima, apareceu uma outra vítima que tinha sido acabado de tomar um soco do autor, e ele chutou ele, jogou ele no chão, tentou tomar um dinheiro que estava na mão e o relógio de pulso. E nesse momento que a gente entrou na rua, eles perceberam a viatura e o autor saiu correndo no sentido contrário. Então a vítima mostrou pra gente o autor que estava correndo sem camisa e nós retornamos para procurar por ele. Ele rodou por toda a área ali da lagoa, inclusive pulou dentro da lagoa, saiu lá na rua Iguaçu, tomando sentido a professor Guiomar Maia, onde a gente conseguiu abordar ele e prender ele. E ele machucou muito a vítima? A vítima apresentava uma lesão no supercílio, na mão direita e no joelho direito, que caiu no chão, né, que ele chutou ele, segundo a vítima pisou na cabeça dele, mas não conseguiu levar o dinheiro, porque a polícia apareceu na hora. Ele já é conhecido da polícia? Sim, é conhecido, vive na rua, usuário de droga, ele é bem conhecido por nós. E a Polícia Militar agiu rápido ali para não ter algo pior, que ele ia assaltar mais gente ali na beira da lagoa, né, sargento? Exatamente, e principalmente questão da agressão, né, que sabe-se lá o que tanto de agressão que ele ia afligir a vítima ali, e graças a Deus a gente estava no local lá e ele percebeu a viatura e evadiu. Muito obrigada, Sargento Fábio, pelas suas informações. Thalita Diniz para o jornalismo da NTV. Em instantes aqui no News, Lewandowski diz em carta que deixa o Ministério da Justiça por razões pessoais e familiares. Você vai ver que lideranças políticas participaram hoje de posse das novas diretorias do Amapá, da Amapá e do CISPAR. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, pediu exoneração do cargo. Em uma carta entregue ao presidente Lula, ele justificou questões pessoais e familiares para tomar a decisão. Ricardo Lewandowski pediu para ser exonerado do cargo a partir de hoje, 9 de janeiro. Ex-magistrado do STF, o ministro destacou em carta ter a convicção de que ele e seus colaboradores tiveram o melhor desempenho possível, consideradas as limitações políticas, conjunturais e orçamentárias da pasta. Em texto de despedida para os servidores do Ministério da Justiça, Lewandowski fez um balanço de sua gestão desde que assumiu a pasta em fevereiro de 2024. Ele comemorou o destravamento das demarcações de terras indígenas, que não eram realizadas desde 2018. E lembrou que entre 2024 e 2025 foram assinadas 21 portarias que garantiram a proteção territorial de comunidades de povos originários. Lewandowski também destacou o programa de implantação das câmeras corporais em agentes policiais, que teve adesão de 11 estados e investimentos de R$ 155,2 milhões em equipamentos.
A exoneração ainda vai ser publicada no Diário Oficial da União. Quem assume a pasta interinamente é o secretário executivo, Manuel Carlos de Almeida Neto. Prefeitos e lideranças do Alto Paranaíba participaram nesta sexta-feira das Assembleias Conjuntas da Amapá e do CISPAR, que oficializaram a posse e a eleição das diretorias das duas entidades para este ano. As instituições atuam de forma complementar no fortalecimento da gestão pública municipal. A Amapar é responsável pela articulação política e institucional entre os municípios da região, enquanto o CISPAR executa projetos e serviços compartilhados, permitindo economia de recursos e maior eficiência administrativa. Na Amapar, tomou posse como presidente a prefeita de Tiros, Fernanda Lagares. Temos como vice-presidente o prefeito de Arapuá, Emílio Boaventura. A posse marca um momento histórico para a entidade, já que Fernanda Lagares é a primeira mulher a assumir a presidência da associação. O orgulho, de estar representando as mulheres, a gente sentir que está saindo o espaço para nós mulheres, Como o menino da minha cidade mesmo falou, meu secretário, que a gente tem um ar como mãe, Às vezes a gente sente como mãe, lidera como mãe. É muito gratificante poder estar nesse espaço da mulher e trazendo isso aí. A liderança vem através disso aí, de muito trabalho e de muito compromisso e de muita sensibilidade também. Fernanda Lagares assume a presidência da Amapar em um contexto de continuidade institucional e familiar. O marido da nova presidente já integrou a entidade e esteve à frente da associação por 2 mandatos. E agora ela assume o comando com compromisso de fortalecer a articulação entre os municípios. Fernanda, parabéns para você. Você hoje vai ser a primeira mulher a colocar seu quadro aqui nessa parede. É uma galeria tão importante de vários ex-prefeitos, vários ex-presidentes. Eu tive a oportunidade de ser presidente da Amapar em 2014 e também na segunda eleição minha, em 2018. Então eu queria te parabenizar você, o Emílio e toda a sua equipe, todos os prefeitos da Amapar por essa bela escolha. No CISPAR, o prefeito de Presidente Olegário, Reines da Silva Cambraia, foi reeleito para a presidência do consórcio. O vice-presidente foi eleito Antônio Cortes de Almeida, prefeito de Cruzeiro da Fortaleza. A reeleição reforça a continuidade de projetos estratégicos para os municípios consorciados. Entre as prioridades estão ações voltadas para a gestão de resíduos sólidos, licenciamento ambiental e o fortalecimento de programa na área da educação. Nós temos também o licenciamento ambiental como carro-chefe, o programa de educação que ajuda os servidores da nossa cidade, dos nossos municípios, a estarem atentos às novidades, à melhoria na prestação dos serviços públicos, capacitando eles a trabalhar em nossas cidades de forma eficiente e também de forma técnica. E também o programa hoje de educação, que é levando os nossos serviços de educação para os municípios como servidores ligados ao consórcio, mas que prestam serviço aos nossos municípios. E além que nós temos hoje, que foi pautado, o CISPAR Café, que é um programa de compra pública local do café, distribuindo para as nossas cidades de forma eficiente um café de qualidade, que é o que a gente sofre nas compras públicas. O encontro reforça a importância da cooperação entre os municípios do Alto Paranaíba como ferramenta para enfrentar desafios comuns e ampliar políticas públicas conjuntas que impactam diretamente a população da região. Principalmente trabalho, isso que nós temos que entregar, porque cargo não é vaidade, cargo é missão, tem que ter entrega. Então pode esperar aí muito trabalho aí da Fernanda, conjunto comigo, para a gente poder representar e reivindicar, cobrar. Esse ano é ano importante, é ano de eleição, é ano que os políticos lá de Brasília, de Belo Horizonte, estão lá mais ávidos a nos ouvir e nós temos que fazer essa força política para trazer melhorias em todas as áreas, mas principalmente em infraestrutura. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região. A gente fala sobre os duelos do Campeonato Mineiro que começa neste fim de semana e ainda a movimentação no tradicional encontro de carros de boi em Mojolinho de Minas. Começa neste fim de semana o Campeonato Mineiro. 12 clubes vão lutar pela taça a partir deste sábado, a partir de amanhã. Esta primeira fase terá ao todo 8 datas, apenas 8 datas, Os times não se enfrentam dentro de suas respectivas chaves e jogam apenas contra os adversários dos outros grupos.
A rodada abre às 16 horas com o duelo entre Uberlândia e Tombense no Parque do Sabiá. Às 18h30, o Cruzeiro faz a sua estreia e encara o Pouso Alegre no Mineirão. No mesmo horário acontece o confronto entre Itabirito e Democrata no Alçapão do Bonfim. Às 20h30, a URT recebe o Norte no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. No domingo, será a vez do Atlético estrear na competição, enfrentando o Betim às 18 horas na Arena MRV. E fechando esta primeira rodada, às 19h30 do domingão, o América recebe o Atlético no Independência. Toda a movimentação, toda a repercussão dessa rodada a gente vai mostrar na segunda-feira, no debate esportivo às 18 horas. Amanhã a gente mostra também essa preparação, movimentação de jogos no NTV News, sobre a partida entre o RT e o Norte, que se enfrentam aqui em Patos de Minas. Mas na segunda-feira, todas as emoções, repercussões, discussões dessa primeira rodada do Campeonato Mineiro, a gente vai mostrar nos telejornais, no 30 Minutos, mas também, especialmente, com a cobertura completa dentro do debate esportivo, na segunda às 18 horas. Olha, Monjolinho de Minas está em festa com o Encontro Regional de Carreiros de Boi. O evento reúne participantes de diversas regiões, além de atrações musicais, mantendo aí viva uma tradição que é passada de geração em geração. Segue até domingo, dia 11 de janeiro, o Encontro Regional de Carreiros de Bois de Monjolim de Minas, considerado uma das maiores festas realizadas em distritos de Minas Gerais. O evento celebra a cultura rural e a tradição dos carros de bois, que marcaram história no interior mineiro. A expectativa aqui, que seja uma festa boa, e ocorra tudo bem, sem nenhuma relia, que o nosso intuito aqui é fazer uma festa para todo mundo, para a região e para o município, todo o Alto Paranaíba e todos os presentes. Ocorra uma festa, tudo bem, Além dos tradicionais desfiles de carros de boi, o Encontro Regional de Carreiros conta com cavalgadas, shows, músicas e alimentação servida aos participantes, fortalecendo o espírito de confraternização entre os carreiros e o público. Já está todo mundo na estrada já está nos pousos por pertinho já levou almoço para uns hoje nos caminhos, estava mais sem coisa de trazer almoço, já levou. E já agora amanhã à tarde, já esperar para todo mundo aqui já, para a celebração da missa aqui na Besta dos Carreiros. A festa movimenta o distrito e atrai visitantes de várias regiões, valorizando a cultura local e impulsionando a economia. Dá um trabalhozinho, mas é o que nós gostamos, Tem mais de 10 anos que eu frequento aqui, eu venho nessa carreata, eu fico muito satisfeito com o povo, muito bem recebido. Nós passamos nos lugares meio ruim, na dificuldade e tudo, mas nós gostamos e vem manter a tradição do povo aí. Da festa São Sebastião, todo ano aí vem. Pra mim é muito prazeroso, que desde criança, meus 4 anos de idade, eu já sou carreiro. Eu mancei uma junta de bezerro com 4 anos de idade. De lá pra cá, eu nunca mais parei de acompanhar meu pai nas carreatas, nas mudanças junto com ele. E prazeroso conhecer os novos amigos aqui dessa festa aqui que vai pro Monjolim. Eu já fui carreiro. Deus de criança, guiei boi até virar homem, depois de uns 16 anos, carreei muito, carreando, arrastando tora nos matos, carreando, arando, fiz muito serviço com boi e hoje eu estou praticando o esporte, que é as carreatas aqui na comunidade. Diz, não deixar a tradição acabar, que quando diz nós é rapaz novo, 17 anos, e quando diz nós faz isso aqui é porque gosta, e para não deixar a tradição acabar, Uma tradição que precisa ser mantida, O fim de semana deve ser com calor e sem instabilidades. Confira comigo os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. A Liquida Óculos 2026 da New Color já começou. Pontos de 20% a 50%. De acordo com o IMET, a tendência é de aumento da nebulosidade. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 50%. No sábado, em Patos de Minas, mínima de 17 e máxima de 28 graus. No domingo, variam de 18 a 30. Em Lagoa Grande, no sábado, de 19 a 29 e no domingo, de 20 a 30 graus. No sábado, em Tiros, variação entre 17 e 29 e no domingo, de 19 a 31 graus. Em João Pinheiro, a máxima prevista para o sábado é de 30 graus e no domingo, 32. No sábado, em Monte Carmelo,
variam de 17 a 30 e no domingo de 18 a 31. E em Presidente Olegário, no sábado, mínima de 18 e máxima de 29 graus. E no domingo, de 18 a 31 graus. A seguir, IPCA terminou 2025 dentro da meta do governo. E a gente fala das despesas do início de ano e dos planejamentos para controlar os gastos. O início do ano traz mudanças importantes para quem é microempreendedor individual. Além do reajuste no valor do documento de arrecadação do Simples Nacional, o período de entrega da declaração termina no fim de janeiro. Com o aumento do salário mínimo para R$ 1.621, o valor da contribuição mensal do microempreendedor individual paga por meio do documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, também foi reajustado. A guia hoje foi, para quem é o MEI tradicional, o MEI, ele foi para a partir de R$ 81,05 centavos, R$ 81,05 centavos, e para quem é o MEI caminhoneiro, onde a porcentagem é 12% do salário mínimo, foi para a partir de R$ 194,52 centavos. E aí se soma também R$ 5,00, caso a atividade do empreendedor seja relacionada à prestação de serviço, ou caso seja relacionado à indústria e comércio e circulação de mercadorias, se soma R$ 1,00, e se o empreendedor tiver essas duas atividades, se soma R$ 6,00 então ao valor que ele tem que contribuir mensalmente. Vai até dia 31 de janeiro o prazo para que os empreendedores façam a adesão ao Simples Nacional. A iniciativa é voltada principalmente para os pequenos negócios que foram excluídos do regime, inclusive aqueles que possuem débitos com a Receita Federal. É muito importante que o microempreendedor individual todos os anos ele verifique qual que está sendo a situação da sua empresa, se está com tudo certo ou se ele precisa fazer alguma regularização e adequação no seu negócio. Pessoas que têm boletos atrasados, declarações pendentes ou tiveram ali excesso do limite de faturamento do MEI, podem ficar sujeitas a serem desenquadradas do microempreendedor individual e passar para uma microempresa. Então é muito importante que durante o mês de janeiro ele verifique se esse foi o seu caso e, se tiver acontecido, buscar um contador para poder ter um suporte na regularização, e até o dia 30 de janeiro ele tem esse prazo para solicitar o retorno ao microempreendedor individual. E da mesma forma, quem tiver sido excluído do Simples Nacional, seja MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, também tem até o dia 30 de janeiro para poder solicitar essa reintegração dentro do Simples Nacional. Então é muito importante que todos procurem ali os seus contadores, verifiquem dentro do portal do Simples Nacional qual está sendo a situação da sua empresa. E se tiver boletos pendentes, declarações pendentes, é importante que ele busque fazer a sua regularização. Desde 1º de janeiro de 2026, passou a ser obrigatório a utilização do emissor nacional ou a adequação do sistema ao layout do emissor nacional para nota fiscal de serviço. O portal de emissão nacional de nota fiscal, ele agora é utilizado em todo o Brasil desde o dia 1º de janeiro. A sua utilização é obrigatória para quem trabalha com prestação de serviço ou para quem utiliza já algum sistema para emissão de nota fiscal. O sistema que ele utiliza precisou passar por uma readequação de layout para ficar de acordo com as informações do emissor nacional. Porque agora, mesmo que você preste serviço para cidades diferentes, onde antes cada cidade possuía o seu próprio emissor de nota fiscal, agora todas são padronizadas para facilitar na hora que a pessoa vai fazer a sua emissão, independente do município ou do estado, ele tem a mesma informação para ser preenchida. Então, ele pode procurar para fazer a emissão dentro do Portal Nacional ou através do próprio sistema, verificar se ele já foi atualizado e se ele já está seguindo o layout previsto. Para mais informações, os empreendedores podem procurar os canais de atendimento do Sebrae ou acessar o site oficial da instituição.
Se ela precisar de algum suporte, pode procurar o Sebrae mais próximo de você. Nós aqui em Patos estamos na Rua Dores do Indaiá, número 17, no 3º andar, dentro do prédio da CDL, à disposição para poder dar um suporte. Nós também temos aqui em Patos de Minas, e em vários municípios, a Sala Mineira do Empreendedor, que é uma parceria do Sebrae com a Junta Comercial e a Prefeitura, onde ele encontra um suporte gratuito para poder regularizar o seu MEI, fazer essa declaração, fazer a emissão das guias DAS que ele tem que pagar mensalmente, para também fazer uma emissão de uma nota fiscal. Então, todo esse suporte ao MEI, ele encontra na Sala Mineira de forma totalmente gratuita. Aqui em Patos, a sala fica localizada agora na Avenida Getúlio Vargas, dentro do antigo fórum, e também pode estar fazendo contato pelo telefone 3822-9100, que também é o WhatsApp. A gente continua falando de economia. Esse início de ano traz despesas que já fazem parte da rotina do brasileiro. IPVA, matéria escolar e outros gastos conhecidos, mas que continuam pesando, claro, no bolso de quem não se planejou financeiramente. Janeiro começa e junto com o novo ano chegam as contas. Para muitas famílias, os primeiros meses já são marcados por gastos elevados. Mesmo sabendo dessas despesas, muitos brasileiros não se organizam financeiramente ao longo do ano. Sem reserva, a alternativa acaba sendo parcelamento ou uso do cartão de crédito. Diferente de um gasto inesperado, essas contas já têm data marcada. O problema é que sem planejamento elas se acumulam e comprometem o orçamento logo no começo do ano. Infelizmente, a cultura do brasileiro deixar tudo para cima da hora. Então, quem não se planejou ali o ano passado, infelizmente, agora vai falar que foi pego de surpresa com essas contas, e a gente sabe que não é bem assim. Sabia que já teriam essas contas. Mas se não planejou, né, o que fazer agora? Realmente é buscar fazer pesquisa de preço, não deixar realmente para o finalzinho do mês ali, início das aulas, né, para comprar ali em cima da hora que você vai pagar mais caro. Então comece a se organizar, pesquisar, às vezes pedir online alguma coisa que saia mais em conta, porque se você não se organizou, agora o meio que você tem é esse. Especialistas orientam que o planejamento comece com o mapeamento de todas as despesas do ano, a criação de uma reserva financeira e a antecipação de pagamentos sempre que possível. O melhor passo é você realmente entender, primeiro dar uma olhada real para as suas despesas ali. O que você gasta, com o que você gasta, porque as pessoas hoje, elas viram para mim e falam assim: Roberta, os meus maiores gastos são no cartão de crédito. Tá, mas o que você gastou com o cartão de crédito? Ele é só um meio de pagamento, ele não é a sua despesa. Então você entender ali para ver se consegue cortar alguma coisa, mudar alguma coisa, cancelar alguma coisa que você paga desnecessariamente e se programar para os próximos passos. Tem despesas que não pegam a gente de surpresa, a gente só não se programa para elas. Em muitos lares, cortar gastos já não resolve. Com despesas fixas cada vez mais altas, o desafio passa a ser outro: encontrar formas de aumentar a renda para equilibrar o orçamento. Independente da rotina, independente se sai alguma coisa do controle, aquele gasto você tem ele sempre. Então, a gente gosta muito de usar o padrão 50-30-20. O que é isso? 50% dos seus gastos fixos, 30% variável e 20% para você investir. Eu sei que não é a realidade de todos, mas você tem que colocar, dar uma olhada ali nos seus números e ver como que está isso. Porque às vezes as suas contas fixas, elas já comprometem ali 80%, 90% do seu orçamento. Então, aí nesse caso, a medida é buscar mais renda. Porque às vezes as pessoas se apegam a só falar que o dinheiro que ela ganha nunca dá, né? Mas quando não está dando, você tem que buscar outros meios de ter essa renda para conseguir, porque senão vai viver nessa corrida dos ratos, né? Só trabalha, paga conta, trabalha, paga conta. Organizar as finanças não elimina as contas, mas ajuda a atravessar o início do ano com mais equilíbrio e menos dívida. O IBGE divulgou recentemente o número fechado da inflação oficial do Brasil em 2025. Os dados mostram um comportamento diferente do que era esperado no início do ano, indicando mudanças importantes no bolso do consumidor. Na prateleira dos mercados, os produtos vivem uma montanha-russa de valores. Ora preços altos, ora baixos. O impacto dessa oscilação na economia não tem sido tão satisfatório. O setor alimentício é onde o consumidor percebe o que está ou não impactando no orçamento. Mesmo com a inflação permanecendo dentro do intervalo de tolerância da meta estabelecida pelo Banco Central, o impacto não foi sentido de forma igual entre os produtos e serviços. Enquanto alguns itens registraram queda expressiva
expressiva nos preços, outros continuaram pressionando o orçamento das famílias brasileiras. Entre os alimentos que ajudaram a segurar o índice ao longo do ano estão o arroz, a batata e a laranja, que ficaram mais baratos e contribuíram para aliviar os custos na alimentação dentro de casa. Por outro lado, despesas consideradas essenciais continuaram subindo acima da meta. Gastos com aluguel, condomínio, refeições fora de casa e ensino pesaram no orçamento, especialmente para quem depende desses serviços no dia a dia. Tem essa gama de produtos, né, essa gama também de serviços que elas estão na inflação. Então não é apenas o mercado que vai contar na inflação. A gente tem, por exemplo, a energia elétrica, que subiu mais de 10% esse ano, 2025, que também influenciou bastante na inflação. A gente tem, por exemplo, agora no começo do ano, material escolar, matrícula de escola, tudo isso também ela vai contar na inflação. Além, claro, do que a gente vai consumir mais diariamente, né? O cenário reforça que, apesar de um controle geral da inflação, o desafio do brasileiro segue sendo equilibrar as contas diante do aumento contínuo dos serviços. Dolores é administradora de imóveis e a profissão já traz para ela um norte com relação a saber gerir despesas. Mas 2025 trouxe um cenário desafiador e quando o assunto é alimentação... Em 2025 eu acho que foi um dos anos mais caros em relação à alimentação. O café nem se fala, que café é absurdamente caro, açúcar, enfim, no geral, 2025 ele realmente comprometeu o orçamento da gente, principalmente questão de alimentação. Dentre produtos e serviços que contribuíram com o aumento da inflação, o café foi o que mais registrou alta até novembro de 2025, 43,27%, se tornando então o grande vilão. Em comparação ao mês de novembro, houve um aumento de quase 3% no valor da cesta básica, chegando a uma diferença de R$ 17,77. Foram 12 produtos com redução dos preços e 15 que sofreram aumento. A gente verifica mensalmente, a gente sempre verifica essa questão da oscilação de valores, como você bem falou, e a gente percebe muito isso, principalmente em produtos que são que vem a partir de safra. Por exemplo, a gente percebe, está sempre nos maiores reajustes e nas reduções. Batata, cebola, batata inglesa, cebola. Então, são produtos que eles oscilam bastante, dependendo, obviamente, do período, né? De acordo com o período. Mas é muito importante que o consumidor sempre fique atento, sempre esteja pesquisando, porque nessas mesmas pesquisas também identificamos divergência de preços de um estabelecimento para outro. A solução mesmo é se preparar para este ano, pesquisar e tentar diminuir os impactos na esperança que 2026 seja melhor que 2025. E seja melhor, né? Olha, depois do intervalo a gente volta a falar sobre vazamento de esgoto no bairro Aurélio Caixeta e você vai ver que morador pede providências para afundamento de asfalto após ligação de esgoto da Copasa no bairro Várzea. Ontem nós mostramos aqui no NTV News as reclamações de moradores do bairro Aurélio Caixeta, relatando que há mais de uma semana um vazamento de esgoto vem causando transtornos desde um prédio na rua Otávio Borges, de onde os materiais escorreram, esses que aparecem na imagem, até chegar na rua Getúlio Borges, causando mau cheiro há pelo menos 9 dias. Eles reclamaram que, apesar dos pedidos de providências, nada tinha sido feito até ontem. Após mostrarmos a reportagem aqui, a situação, a Copasa informou que o extravasamento de esgoto foi sanado na manhã desta sexta-feira. Segundo a nota enviada ao jornalismo da NTV, esta intercorrência teria sido causada pelo entupimento de uma rede coletora localizada na rua Otávio Borges, em razão do lançamento indevido de objetos sólidos na tubulação, isso conforme essa nota da Copasa. O texto da Companhia de Saneamento diz ainda que, para evitar a reincidência do caso, é importante utilizar corretamente o sistema de esgotamento, não lançando lixo nos vasos sanitários, não descartando comida, óleo e outros tipos de gorduras nos ralos das pias e também não canalizando a água da chuva para as redes de esgoto, para evitar esse tipo de problema. E essa é a nota da Copasa sobre essa dificuldade aí de 9 dias para resolver uma situação. Um morador do bairro Várzea procurou o jornalismo da NTV para denunciar um afundamento ou um aprofundamento no asfalto da rua Joaquim das Chagas, que teria sido provocado após a intervenção da Copasa para a ligação de esgoto. Segundo ele, o problema tem causado preocupação devido ao risco de acidentes. Nós fomos acionados devido a essa situação aqui, que você está vendo.
Veículos tendo que passar ao canto da via, isso aqui é a rua Joaquim das Chagas, pouco abaixo da delegacia de plantão da Polícia Civil. O motivo que a gente foi acionado aqui por um morador é devido a essa circunstância que está aqui, como a gente pode observar, né? Ó, o cone foi colocado pelo morador e houve então ali o afundamento do asfalto. Situação que já dura muito tempo e risco para quem mora aqui na rua Joaquim das Chagas. Faz muito barulho dia e noite sem parar. E já teve tombo de pessoas com moto aqui que caíram, já houve até esbarrão de carro no outro, porque a saliência no asfalto é muito grande. E a hora que passa caminhão trucado aqui, é um estouro que dá, treme até meu cômodo aqui de comércio, que treme aqui tudo. De acordo com o morador, a Copasa já realizou por 2 vezes serviços de recomposição asfáltica no trecho afetado. No entanto, mesmo após as intervenções, o asfalto voltou a ceder, fazendo com que o problema reaparecesse. Eles fizeram aqui do prédio ao lado a rede de esgoto. E a perfuração deve ter dado mais ou menos 4 metros de fundura. O que acontece? Neles voltar a terra para o buraco, eles não começaram a socar ela de baixo para cima. Eles encheram bem mesmo, portanto sobrou muita terra do buraco, não era para sobrar. Aí o que acontece? Eles só pisoaram por cima e pôs o asfalto. Dentro de 2 meses eles voltaram a arrumar o outro asfalto. Agora já está precisando de outro de novo. É porque tem que alinhar isso daqui, que está muito... Tá uma calamidade isso aqui. O senhor Edson esteve na sede da Copasa no dia 5 de janeiro, quando foi informado de que a situação seria resolvida até amanhã desta sexta-feira, 9 de janeiro. Porém, até o momento, nenhuma equipe compareceu ao local para realizar os reparos prometidos. Eu tive na Copasa, fiz a reclamação no dia 5. Aí o que acontece? Eles me prometeram que vinha à tarde e não vieram. Prometeram que vinha na manhã, não vieram. E hoje é 9. Então já teve uma supervisora aqui da empresa, filmou e tudo, e falou para mim, não, hoje nós arrumamos isso aí, até agora, que antes de ontem. Aí então um caso muito preocupante aqui, não é só eu que reclamo, a vizinhança toda aqui está sendo prejudicada. O denunciante cobra uma solução definitiva por parte da companhia e reforça que o afundamento representa perigo constante. Ele pede urgência na resolução do problema para evitar acidentes e maiores transtornos aos moradores da região. Imediata, não pode demorar muito não. Inclusive o tempo está seco, está propício para fazer isso aqui. É uma coisa que eles não gastam 1 hora para fazer isso aqui. Então eu não entendo por que razão não vem. Pois é, a Copasa informou que a previsão é que a correção desse abatimento e a posterior recomposição asfáltica da rua Joaquim das Chagas seja executadas até a próxima sexta-feira, ou seja, dia 16 de janeiro, é o prazo dado pela Copasa. Segundo a Companhia de Saneamento, as empresas fornecedoras de matéria-prima não estão operando no momento em razão do recesso anual, iniciado lá em dezembro de 2025. A Copasa disse ainda que a expectativa é que os serviços sejam retomados na próxima semana. No local foi feita uma ligação de esgoto no dia 19 de setembro do ano passado. A companhia afirma ainda que tomou conhecimento deste problema na última segunda-feira. O NTV News está terminando. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Ótima noite para você. Eu te encontro na segunda-feira às 18 horas no debate esportivo. Até lá.